tudo bem? Hoje nós iremos, trabalhar com o conteúdo do oitavo ano, que nós já iniciamos, que é a unificação italiana, e hoje nós iremos concluir com a unificação alemã. A unificação italiana e alemã, elas ocorrem tardiamente, elas demoram a acontecer. Demoram a acontecer porque a conjuntura da formação territorial desses países, elas têm como algo em comum, inicialmente, a formação de reinos. E esses reinos tinham cada reino havia definido a sua administração, a forma de governo, como governar, como administrar. E, a partir daí, eles acharam por bem não fazer muitas mudanças, não começar a ter uma divisão, uma união com outros reinos, não. Porque havia um reino mais desenvolvido do que os outros reinos, um ou dois, três reinos mais desenvolvidos, no caso da Itália, principalmente, porque o norte da Itália era a região mais desenvolvida do que o centro, do que o sul da Itália. Então, esse avanço da unificação vai ocorrendo paulatinamente, ou seja, vai acontecer aos poucos, por conta dessas divisões que estavam consolidadas desses reinos desde a Idade Média, e que esses senhores feudais, daquele período não queriam abrir mão e mantinham sempre essa relação de suzerano e vassalo. Houve uma perspectiva de avanço para uma unificação quando do Renascimento comercial, em que o Renascimento comercial surge com força duas cidades, Gênova e Veneza, que começaram, essas duas cidades, a aceitar a unificação com outras cidades, mas havia uma barreira que era a barreira linguística, era a barreira cultural, cada reino possuindo a sua característica cultural, a sua forma de ver a questão política, a questão econômica. Então, esse sentimento de nação, do conceito de nação, vai acontecer basicamente com a Alemanha e com a Itália a partir de 1848. O desejo de reivindicar uma nação unida, fortalecida. E um outro aspecto que vai colaborar também para a unificação da Itália e da Alemanha é o republicanismo, um republicanismo bem forte, em que queria fazer com que as nações europeias não voltassem a ter um regime monárquico, visto o que aconteceu na França pós-Revolução Francesa, pós-movimento revolucionário. Então, os republicanos tinham essa defesa, essa prerrogativa, esse ponto importante, que era defender a República contra qualquer possibilidade de monarquia. Ou seja, a República significa o governo do povo, o povo aí sim escolhendo seus governantes. Pois bem, nós já passamos pela unificação italiana, tratamos lá da primeira fase, a fase do Risorgimento, o aparecimento também, nesse período de Risorgimento, de Giuseppe Garibaldi, que vai colaborar por demais para a unificação italiana. Ele vai ficar do lado radical, dos camisas vermelhas,
E, por outro lado, nós tínhamos um outro grupo, um grupo de conservadores monarquistas, com a presença do conde Camilo Cavour. Deu para entender? Pois bem, e a segunda fase é a segunda fase que vai permitir que a gente conheça a consolidação da unificação italiana, o aparecimento, não é, das lutas. O Camilo Cavour vai ser o primeiro-ministro, a resistência foi mínima, então havia um conflito com a Igreja Católica que vai, não é, durar até 1929. Por que esse conflito com a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica detinha os reinos do centro da Itália, não é? O reino que fazia parte da capital romana, que seria depois capital romana de Roma, era estados pontifícios da Igreja Católica. E vai ter que entrar num acordo com a Igreja que ela pudesse ceder seus territórios para que a unificação fosse consolidada. E essa unificação, esse acordo vai ser firmado basicamente quando vai ser assinado o Tratado de Latrão por Mussolini, concedendo, nesse Tratado de Latrão, em 29, então, em 29, o governo italiano, liderado por Mussolini, assina um Tratado de Latrão, permitindo que a Igreja Católica possa fazer seu Estado, o Estado do Vaticano. É um território que fica dentro de Roma, que é um território autônomo, um território independente de Roma, que pertence à Igreja Católica, o Estado do Vaticano. Pois bem, vimos isso, vimos também a formação do Estado alemão, o Império Sacro Império Romano Germânico, em mais de 300 cidades, línguas diferentes. Observamos também a aliança do bloco econômico chamado Zollverein, né? A importância de Bismarck para a unificação da Alemanha, uma figura importante. Vivenciamos também a questão do mapa do reino mais desenvolvido, que era o reino da Prússia, que depois vai se chamar Alemanha. Pois bem, fizemos esse passeio, essa constatação, e agora nós vamos finalizar a unificação alemã e vamos chegar para as ideias socialistas. Como vão surgir essas ideias, essas eras, essas revoluções, essas mudanças. E a teoria socialista surgindo, e surge com isso duas teorias, né? A teoria do socialismo utópico, que significa sonho, que a gente vai ver já já, e a teoria do socialismo científico, que possui os líderes, não é? Karl Marx e Engels. A gente vai se debruçar, vai aprofundar, vai estudar todas as defesas, as teorias defendidas por Karl Marx e Engels, e vamos chegar no anarquismo e na Comuna de Paris e fazer algumas atividades. Tudo isso com uma forma muito pausada, para que você possa entender de que forma essas ideias vão começar a surgir. O socialismo científico e utópico era uma ideia contrária ao capitalismo, ou seja, era combater o capitalismo e todas as suas consequências. Deu para entender? Pois bem, vamos finalizar a unificação alemã e vamos fazer uma introdução sobre o socialismo e conhecermos cada vez mais essa teoria. Abra um livro aí, por favor, na página 298, que tem assim: mesmo com
essas importantes vitórias de Bismarck, a unificação ainda não havia ocorrido. Houve o reforço na Confederação Germânica do Norte, que passou ao domínio do rei Guilherme I da Prússia. Já os estados do Sul continuavam sob domínio dos franceses. Aí que eu quero ressaltar, na última aula, o conflito existente entre França e Alemanha. Não é isso? Um conflito que vem com um dos motivos, uma das causas, o território rico em minérios, que é o território de Alsácia e Lorena. Invadido pelos prussianos, inicialmente, os franceses retomam. Invadido pelos prussianos, novamente, os franceses vão retomar. Então, essa rivalidade antiga e que vai fazer com que aconteça a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914. É aquilo que eu bato na tecla, volto a falar, você diz, o senhor é muito repetitivo, em alguns casos eu tenho que ser. Essas rivalidades aqui vão fazer com que aconteça a Primeira Guerra Mundial. Isso era uma das causas. Aquilo que eu digo, um conteúdo anterior histórico, fatalmente, vai se repercutir lá nos fatos históricos seguintes. Aqui vai repercutir lá na frente, há 30 anos depois, 35 anos depois. Então, é preciso estar atento a isso. Não imaginar que os fatos históricos acontecem de forma isolada. Não, não pense isso. Reflita e aprenda. Tá bom assim? Vamos lá. Franco-prussiano, né? Domínio dos franceses. Esse foi o principal motivo, veja, para que acontecesse a Guerra Franco-Prussiana em 1870. Quer dizer que de 70 para 14 dá 34 anos depois vai haver a Primeira Guerra Mundial, desculpe, a Primeira Guerra. Os estados germânicos do Sul romperam com a França e se aliaram aos estados do Norte, na Batalha de Sedan. Os aliados alemães derrotaram os franceses, que tiveram de assinar o Tratado de Frankfurt, reconhecendo a derrota e a formação do Estado alemão. O rei Guilherme foi, então, nomeado imperador da Alemanha, o Kaiser, e coroado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, grande símbolo da monarquia francesa. O Estado alemão estava formado, mas outro fator decorrente da derrota francesa seria determinante para conflitos futuros. A França teve de ceder o território da Alsácia e Lorena à Alemanha, o que gerou, olha aí, uma rivalidade entre as duas nações. E acabou sendo uma das razões da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Tá bom assim? Pois bem. Vamos lá. Vamos fazer, pessoal, uma questão que se encontra na página 301. Ela é um pouco extensa, mas ela é importante para consolidar a nossa aprendizagem. Falando justamente isso, muito bem, da unificação alemã. Atualmente, no mundo, existem vários blocos de cooperação formados entre nações, essencialmente para o desenvolvimento de políticas econômicas, bem como para questões de relações políticas e militares. Dentre alguns, destaca-se o Mercosul, formado por Brasil,
Venezuela, Uruguai, Argentina e Paraguai, e a União Europeia, que até o ano 2007 era formado por 27 países, entre eles Itália, França, Alemanha, Portugal e Espanha. Nesse sentido, reflita e comente a política de Zollverein. Qual é a resposta, professor? Isso, muito bem. Zollverein foi o primeiro ensaio. A resposta: Zollverein foi o primeiro ensaio de unificação do Estado alemão, em 1834. Foi um projeto de aliança que consistia na formação de um bloco econômico por todos os estados da Confederação Germânica, excluindo o Império Austríaco. Foi um projeto de aliança que consistia na formação de um bloco econômico com todos os estados da Confederação Germânica, excluindo o Império Austríaco. Foi, na prática, uma política alfandegária estimulando a relação entre os estados alemães. Tá bom assim? Pronto. Vamos agora começar o nosso estudo sobre as ideias socialistas. Na mesma página 301. Vamos lá. A Era das Revoluções, período que corresponde ao século XVIII, trouxe muitas transformações na sociedade. A Revolução Industrial, com a substituição do trabalho manufatureiro e artesão pelas máquinas, mudou as relações de produção e de trabalho. No campo ideológico e político, a Revolução Francesa foi decisiva, pois, através das ideias iluministas e republicanas, enfraqueceu, o que foi que eu disse? Enfraqueceu o sistema monárquico, além de construir princípios importantes para a sociedade, como os da propriedade privada e de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá bom assim? Pronto. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Indo para a página 302, temos, como vimos anteriormente, com as revoltas liberais de 1800, da obra Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, lançado em meio aos conflitos. O livro defendia uma revolução proletária. Professor, me ajuda aí, o que significa aí proletária? Significa trabalhadores com o trabalhador tomando o poder. Revolução proletária significa o trabalhador tomando o poder. E expulsando do processo a burguesia, retirando a burguesia de todo o processo revolucionário. Assim, desde o surgimento das indústrias e as mudanças nas relações de trabalho, os operários começaram a se organizar e a desenvolver ideologias que os ajudassem a lutar contra o sistema capitalista.
Então, surgimento das indústrias, as relações de trabalho, via-se que o capitalismo explorava os trabalhadores. Explorava os trabalhadores. E isso foi deixando uma parcela daquela sociedade muitíssima insatisfeita. Vamos observar aqui. O trabalhador era a força de produção, mas vivia em péssimas condições, com baixos salários que serviam apenas para sua precária sobrevivência. Enquanto isso, os donos das indústrias ficavam com o lucro gerado pela produção dos operários. Na teoria marxista, o produto desse sistema recebe o nome de mais-valia. O produto desse sistema recebe o nome de mais-valia. Ou seja, que esse lucro gerado, ao invés de ser repassado para os trabalhadores, fica com o empresariado, fica com os donos das indústrias. Diante dessa realidade, o socialismo se fortaleceu como forma de defesa do trabalhador e buscando uma sociedade baseada na igualdade e na produção coletiva, buscando igualdade. O socialismo busca a igualdade social. Não quer que aconteça uma diferença gigantesca, não quer diferença nenhuma, nem gigantesca nem pequena, entre quem ganha mais e quem ganha menos. Para que todos possam ter os mesmos recursos, para que todos possam ter as mesmas oportunidades e possam ficar situados numa mesma classe social. É o que deseja o socialismo. Você não pode esquecer disso. Igualdade social. Surgiram duas correntes. O socialismo utópico e o socialismo científico. Ponto. Além do socialismo, outra concepção surgida devido à exploração dos trabalhadores pelo sistema capitalista foi o anarquismo. Veremos a seguir essas três linhas ideológicas. Socialismo utópico, ainda na página 302. O socialismo utópico, a maioria dos historiadores dividiu o socialismo em duas correntes, diferentes de acordo com suas concepções de transformação social. O socialismo utópico e o científico tinham olhares diferentes para a sociedade. O utópico acreditava que as ideias socialistas, por si só, seriam capazes de produzir mudanças sociais. A intenção era superar o capitalismo, a intenção era superar o capitalismo, não usar mais o capitalismo, introduzindo um modelo de governo em que o povo tivesse participação direta. Não seriam necessárias a revolução proletária. Quem defende a revolução proletária, ou seja, a revolução dos trabalhadores, é o socialismo científico. O utópico não defende isso. Cuidado com isso aí. Não seriam necessárias a revolução proletária e muito menos uma luta armada para se conseguir os objetivos. Bastava que isso acontecesse de forma pacífica e com debates de ideias.
Para o socialismo científico, olha aí, presta atenção aí no serviço, seria o contrário. Era fundamental a Revolução Proletária, em que os trabalhadores pegassem armas e lutassem por um governo socialista e igualitário, eliminando qualquer indício de que a classe burguesa pudesse se fortalecer. Então, o socialismo científico defende uma revolução proletária, que os trabalhadores pegassem armas e promovessem um governo socialista. Tá bom assim? Os principais pensadores do socialismo utópico foram Conde utópico, cuidado aí para não confundir, Conde de Saint-Simon, nascido Claude-Henri de Rouvroy, se aproximavam bastante das ideias liberais e burguesas, por não defender uma revolução proletária com os trabalhadores no poder. Na verdade, defendia um governo composto de todas as classes sociais, tanto operários como quanto banqueiros industriais. Eram considerados trabalhadores. Em função disso, a igualdade viria com a união das classes. Para ele quem? Saint-Simon, as relações de trabalho só seriam equilibradas e igualitárias se seguissem as ideias cristãs, inclusive de proibição de usura, que eram os juros cobrados de forma abusiva, não podia cobrar juros de forma abusiva. Então, você vê que o socialismo utópico tem um teor com a cristandade, uma proximidade com os cristãos. O socialismo utópico aplicado por Saint-Simon. Vamos conhecer agora o socialismo utópico aplicado por Charles Fourier, considerado um dos maiores representantes do socialismo utópico, defendia o cooperativismo do trabalho. Em outras palavras, tanto a produção quanto as ferramentas usadas fossem coletivas. Todos os trabalhadores deveriam produzir para o bem comum, não havendo lucro nem patrão que explorasse a força de produção. Aqueles que produzissem se apropriavam de forma coletiva da produção. Seriam construídos os chamados falancérios, comunidades produtoras, constituídas de 1.800 trabalhadores. Essa etapa econômica só seria alcançada após o sistema capitalista ser superado de forma definitiva, e só assim o socialismo iria se consolidar. Temos aí Robert Owen, né, que é um homem que defende o lucro, estimulado pelo sistema capitalista, para fazer com que a dificuldade da geração de condições de trabalho e os bons salários pudessem existir. Ele pregava muito a competição e o lucro, Robert Owen. Já chegamos aqui no Socialismo Científico, na página 304, que diz assim: os socialistas utópicos não viveram o período das revoltas liberais de 48. Essas revoltas confundiram as análises políticas e estruturais na Europa, mas reafirmaram a força do liberalismo e do nacionalismo. Em contrapartida, a segunda fase de concepção socialista, o socialismo científico, surgiu em meio a essas revoltas. Então, em meio às revoltas, a partir de 1840,
vai surgir o socialismo científico, que tinha como uma característica preponderante que os trabalhadores deveriam promover uma revolução, ou seja, a revolução proletária, pegar em armas. Depois ele vai afirmar também os seus conceitos. Karl Marx, que é o líder, ele e Engels, que são os líderes do socialismo científico, que vão pregar os 4 conceitos, né? Materialismo histórico, materialismo dialético, luta de classes e a mais-valia. Na próxima aula, nós iremos aprofundar sobre esse conteúdo, né? Falar sobre o anarquismo também, a luta de classes, a mais-valia, materialismo, essas 4 concepções do socialismo científico será o motivo da nossa próxima aula. Tá bom assim, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Forte abraço e até lá. Tchau.